Podemos assentar. Já vou aqui já fazer a introdução daquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite, através deste culto. Mas penso que esse cântico já é oportuno aqui nesse momento, para abrir o nosso entendimento. Se nós pensamos numa vida livre no Senhor Jesus, nada deve nos deter. Nada deve nos acorrentar. Nada deve nos segurar. É claro, eu não estou falando que você vai ter tudo o que você quer. Não é nada disso. Mas quando nós pensamos no projeto que Deus tem para a nossa vida, e sabemos que esse projeto é grandioso, é maravilhoso. Então esse projeto precisa ser o quê? Vivenciado. Desfrutado. Experimentado no dia a dia. Em outras palavras, a nossa vida com o Senhor, ela não pode ser pesada, ela não pode ser penosa. Ela tem que ser leve, porque eu estou livre no Senhor. Eu me lembro, no ano de 1988, faz tempo, né? Eu comprei um radinho de pilha, sabe? Vou falar para vocês aqui, foi do camelô mesmo. Eu escutava ali, naquele radinho, um programa evangélico, né, uma rádio ali, né, evangélica, e de vez em quando era executado esse cântico, até compartilhei com a igreja, tá? Hoje lá, se alguém teve a curiosidade de conferir, essas sombras do passado vêm te fazer sofrer, lembranças dos teus erros vêm te entristecer. Você pode até pensar que é bem melhor morrer, fugir do mundo é a solução, mas eu venho te dizer que tudo que aconteceu foi um plano de Jesus. Pois através dos teus erros, você encontrou a cruz. Creia que o passado não deve te preocupar. Muito mais alegria e felicidade Jesus guardou para te dar. Amém? Quantos lembravam desse hino? Rapaz, ninguém aqui. Mas esse hino ele tem tudo a ver, sabe, com aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, porque o tema de hoje é: liberte-se da culpa do pecado. O pecado não pode ser um peso também em nossa alma. Porque o pecado precisa ser um problema o quê? Resolvido, tratado na cruz. Somos pecadores? Somos falhos? Sim. Eu não sou impecável. E sabemos perfeitamente que para o Senhor não existe nem pecadinho, nem pecadão. É verdade. Há certos pecados que trazem resultados de sofrimento, né? Resultados maiores. Uma coisa, por exemplo, é mentir, outra coisa, por exemplo, é tirar a vida do próximo. Tudo nos separa de Deus, mas as suas consequências sociais e talvez psicológicas, né, há diferença. Mas, em termos de nos separar da presença do Senhor, pecado é pecado. E nenhum pecado deve ser um peso. Antes, todo pecado precisa ser um problema resolvido na cruz. Eu quero ler com os queridos no Salmo 103, os versículos 3 e 4. No Salmo 103, versículo 3 e 4, aqui nós temos palavras de refrigério para a nossa alma. É Ele que perdoa. Quem é que perdoa? O Senhor. Todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades.
quem redime a tua vida da perdição e te coroa. Olha só. Quantos homens aí em busca de uma coroa, né, com diamantes, pedras preciosas, mas que te coroa de benignidade e de misericórdia. Deus fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Então, queridos, eu já tenho aqui enfatizado em algumas oportunidades que o verdadeiro problema da humanidade é o pecado. De fato, há problemas econômicos, há problemas políticos, muitas vezes até mesmo problemas emocionais, mas o verdadeiro problema do homem, eu estou falando no sentido genérico aí, em termos de humanidade, então pode ser homem, masculino, mulher, feminino. O verdadeiro problema é o quê? É o pecado. Conforme as Escrituras, e podemos conferir isso, o pecado é a tragédia da vida humana. O pecado é a maldição e a condenação de nossas almas. Então é uma coisa maldita. É uma tragédia. É uma condenação. Logo, isso é um peso para a alma do ser humano. E enquanto o problema do pecado não é resolvido diante do Senhor, há um peso. Às vezes, as pessoas não conseguem reconhecer esse problema e, por isso mesmo, não tratam de modo adequado o problema. Buscam outras saídas, outros escapes. Mas, enquanto o verdadeiro problema não é resolvido diante do Senhor, a nossa alma sofre. E nós nos encontramos, portanto, assim, numa situação complicada. Conforme conferimos nas Escrituras Sagradas, em razão do pecado, Adão e Eva tentaram se esconder da presença do Senhor entre os arbustos ali do jardim do Éden. Você já viu que tem gente que, quando está em pecado, desaparece da vida da igreja? Por quê? Porque o pecado é um peso para a alma. Ainda de acordo com as Escrituras, em razão do pecado, veio o dilúvio sobre toda a terra. Olha, eu sinceramente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu não vejo tudo como sendo um juízo de Deus. Mas uma coisa é certa. O juízo do Senhor é verdadeiro. A palavra do Senhor nos diz assim, algo a respeito da ira de Deus. E o que desperta a ira de Deus? É o pecado. Deus é Deus de amor? É. Mas quando eu ando no caminho da desobediência ao Senhor, eu provoco a ira de Deus. Por isso, inclusive, veio o dilúvio uma vez, na ocasião, da vida ali de Noé e sua família. Ainda de acordo com as Escrituras, em razão do pecado, foram destruídas as cidades de Sodoma e Gomorra, em razão do pecado. Enfim, a mão de Deus pesou sobre povos e nações. Pecado é tragédia. Pecado é maldição. Pecado é condenação. No entanto, pelas Escrituras também aprendemos que não há razão para temer. Não há razão para desistirmos. Não há razão para cultivarmos qualquer espécie de incredulidade em relação à nossa própria condição. Por quê? Porque Deus revela da sua benignidade.
Deus demonstra da sua misericórdia. Deus, ele é compassivo. Deus é piedoso. Deus está pronto a perdoar todas as nossas iniquidades. Então, lendo mais uma vez o texto sagrado, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Sabe o que eu posso dizer aqui, fundamentado no que está escrito aí no Salmo 103? O texto que acabamos de ler? É possível termos uma vida livre da culpa do pecado. O pecado é uma realidade na nossa condição humana. O apóstolo Paulo mesmo, uma vez, ele chegou, até lamentar: quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele mesmo sentiu o peso do pecado. Ele mesmo reconheceu a sua própria fragilidade espiritual. Mas, por outro lado, queridos, nós podemos desfrutar do refrigério do amor de Deus. Deus é compassivo. Deus é piedoso. Deus é benigno. Deus é misericordioso. É interessante que no Salmo 32, os versos 1 e 2, ali nos diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Por duas vezes, no versículo 1 e no versículo 2, nós encontramos a palavra bem-aventurado. Feliz, alegre, contente, satisfeito é aquele que desfruta do perdão de Deus. Porque uma vez que estamos desfrutando do perdão de Deus, não nos é imputado a maldade. O problema do engano, o problema da mentira, esse problema é resolvido. O pecado é um engano, o pecado é uma mentira, porque o pecado é uma ilusão. O pecado só promete, só promete, só promete. Mas as suas promessas são o quê? Mentirosas. A serpente não chegou lá dizendo para Adão e Eva: vocês serão como Deus. Olha só, como Deus? Adão e Eva já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, já eram perfeitos. Aí estava ali a serpente prometendo: vocês serão como Deus. Aí Adão e Eva acreditaram, que podiam melhorar um pouquinho aquilo que Deus já havia feito. Amados, ninguém pode melhorar o que Deus faz. A obra de Deus já é perfeita. Mas o diabo, ele tenta o quê? Nos ludibriar, ele tenta nos enganar. Então passou essa ideia para Adão e Eva, de que eles poderiam avançar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais, e assim, ao receberem daquela abordagem da serpente, eles foram enganados, foram iludidos. Mas Deus é a nossa ajuda. Deus é a nossa salvação. E por isso nós encontramos, mais uma vez, ressaltando aqui a promessa do Senhor Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor faz uma obra poderosa em nossa vida. Então, o perdão de Deus é a nossa bem-aventurança. O perdão de Deus é a nossa alegria. O perdão de Deus é a nossa paz. O perdão de Deus é a nossa bênção. Enfim, o perdão de Deus é o nosso real milagre. Porque o pecado é pior do que câncer. O pecado é pior do que lepra. O pecado é pior do que qualquer enfermidade física. Porque o pecado é uma enfermidade da alma, uma enfermidade do espírito. E enquanto não é resolvido diante da cruz,
diante do Senhor, o que acontece? O peso permanece em nossas almas. Mas aí surgem algumas perguntinhas. Não está sabendo como resolver o problema do pecado? Não está conseguindo se sentir livre da culpa do pecado? A Bíblia nos oferece algumas sugestões. E eu quero compartilhar aqui com os queridos. Em primeiro lugar, liberte-se da culpa do pecado através da confissão. Confessar faz tão bem, gente. Confessar faz bem para a alma. Não adianta ficar aguardando. Quanto mais a gente tenta guardar e esconder, sabe o que acontece? A alma fica pesada. Mas quando você confessa, sabe, você abre o coração, aí aquilo que não é bom, aquilo que é amargo, aquilo que nos condena, sabe, sai. Olha o que está escrito no Salmo 32, os versos 3, 4 e 5. Aqui nós temos o testemunho de Davi. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Antes de nós continuarmos aqui a leitura, olha só, enquanto o salmista estava aguardando, ou seja, não confessando, ele estava se sentindo o quê? Mal. Ele não estava se sentindo liberto. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, porque não confessou. Olha só o versículo seguinte, confessei-te. É mais ou menos assim, confessei-te então. É mais ou menos assim, sabe? Confessei-te então o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confissão faz bem para a alma. Se você tropeça, abra o coração diante do Senhor e confesse. Se foi um erro também contra alguém, contra o próximo, confesse. A confissão restaura. A confissão cura. A confissão, em certo sentido, até mesmo liberta. Portanto, liberte-se da culpa do pecado através da confissão. Segundo, liberte-se da culpa do pecado reconhecendo que Jesus é o nosso advogado. Eu sou chique, gente, eu tenho um advogado. Você é chique. Você tem um advogado. E para esse advogado, eu não preciso nem ter dinheiro. Mas eu sou chique. Porque eu tenho um advogado. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1. 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí a ideia é assim, mas se alguém pecar, tá? Essa é a ideia. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O diabo, Satanás, é o nosso acusador. Entenda isso. O Espírito do Senhor jamais vai te acusar. Ele revela o pecado, é diferente. Você sabe qual é a diferença entre revelação e acusação? Gente, é muito simples. A revelação tem o objetivo de cura, de restauração, de libertação, de salvação. A acusação não. A acusação é para nos desanimar, é para nos deixar para baixo. A acusação não vem do Espírito do Senhor, a acusação vem do diabo. A acusação é para nos afastar mais da graça, da misericórdia, do amor de Cristo Jesus. Mas a revelação é para nos atrair para Cristo. E nessa revelação,
nós temos uma participação importantíssima de Jesus. Ou seja, Jesus, como nosso advogado, é a nossa defesa. Eu penso que ninguém precisa ser aqui um advogado, né? Ter um curso de direito, ser um juiz, ou qualquer, né? Qualquer coisa assim, para entender que o advogado é aquele que representa um réu. É o advogado que vai falar. Porque o advogado, ele conhece o melhor caminho. De repente, né, o réu lá começa a falar, aí começa a se complicar mais ainda, não é isso? Né? Então, ó, fica quietinho aí, deixa quem tem experiência. O Senhor tem experiência suficiente para nos ajudar, para nos abençoar. Quando nós lemos algumas histórias de homens e mulheres de Deus do passado, essa temática do perdão divino não era muito clara. A ênfase em muitas pregações do passado era do juízo de Deus. Então, muitos cristãos piedosos, quando pecavam, carregavam um peso na alma, sabe? Não se sentiam aliviados, não encontravam alívio. Martinho Lutero é um exemplo. Certa vez, o Martinho Lutero sentiu a presença do inimigo, só acusando ele, só acusando. Mas, de repente, o Senhor lhe deu, sabe, um discernimento espiritual. Que discernimento espiritual foi esse? O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. É assim que nós precisamos lidar com as acusações do inimigo. O sangue de Jesus já me purificou. O sangue de Jesus já me santificou. O sangue de Cristo Jesus já me perdoou. Nós precisamos ter realmente essa mentalidade espiritual, tendo por base a obra de Cristo Jesus. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí eu acrescentei aqui mais, né? Eu que estou parafraseando. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Irmã Valéria, você é chique, tá? Não se esqueça disso. Você tem um advogado, cada um aqui tem esse advogado, Cristo Jesus. Terceiro, liberte-se da culpa do pecado, reconhecendo o grande poder da graça de Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Satanás, ele se esforça para reduzir o poder da graça. Eu já vi vários crentes que desprezam a mensagem da graça. Desprezam. Acham que não é mensagem de poder, acham que não é mensagem de cura. Ah, só graça, assim, sabe, com um certo desdém, só graça, é só graça mesmo, e é algo poderoso para a nossa vida. Você quer ver o que está escrito na palavra do Senhor? Abra aí em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Que obra é essa de Deus na nossa vida? Graça. Isso é graça. Isso é graça. É o poder da graça. A graça do Senhor resolve o problema do pecado e eu preciso confiar. Eu li aqui uma parte, né, do cântico lá de 1988, em que se destaca sobre as sombras do passado. Muita gente está andando sobre as sombras do passado, sob as sombras do passado. O Senhor já tratou. O Senhor já nos justificou. Portanto, se alguém está em Cristo, agora nenhuma condenação há. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O problema do meu pecado foi resolvido.
eu já tenho assim algumas vezes lembrado a respeito dos 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Justificação diz respeito aos problemas do pecado do passado. A santificação diz respeito aos problemas do pecado do presente. E a glorificação é quando eu vou receber um novo corpo, semelhante ao de Cristo Jesus. E nesse novo corpo não há a presença do pecado. Os 3 tempos da salvação. Então, o que nós encontramos aqui em Isaías 1:18 se justifica tanto na justificação, deu para entender aí o paralelo? Tá? Tanto na justificação, quanto na santificação e quanto na glorificação. É obra garantida, é obra completa, é obra perfeita. Eu preciso caminhar confiando nesse grande poder da graça do Senhor. Isso não tem nada a ver comigo. Não se trata de boas obras, não se trata de méritos pessoais, não se trata nem mesmo de bons sentimentos. Não se trata disso. É a obra de Jesus no Calvário. Porque como é que nós encontramos essa graça de Isaías 1:18? É através do sacrifício de Cristo Jesus. Manifestação do poder da graça do nosso Deus. Amém? E quarto, liberte-se da culpa do pecado, confiando na graça do Senhor. É essa a ênfase, confiando. Eu disse anteriormente, reconhecendo o grande poder da graça. Agora estou falando, confiando no poder da graça de Deus. Olha o que está escrito, então, aí no finalzinho do texto básico de nossa meditação. Coroa de benignidade e de misericórdia. É Deus quem nos coroa de benignidade e de misericórdia. Cadinha, vem aqui, rapidinho. Tá, rapidinho. Hoje não é Milena, não. Tá, Cladinha, né? Vocês já assistiram aqueles filmes de Idade Média? Quando alguém está para ser coroado rei? Né? Geralmente, qual é a posição que a pessoa fica? Fica de joelhos. Tá? E... Aí então, a coroa é transferida. Quando a pessoa recebe a coroa, o que que a pessoa faz? Se levanta. Fica em pé. Agora é rei. Agora é rainha. É rainha. Obrigado. Quando o Senhor nos coroa, conforme diz o texto aqui, de benignidade e misericórdia, nós nos levantamos. Antes havia, sabe, realmente um peso que nos estava o quê? Prostrados para baixo. Desencorajados, desanimados. Mas quando Ele nos coroa, sabe, nós nos levantamos, nos sentimos leves. Por quê? Porque passamos a viver a liberdade do Evangelho. Para nós estarmos concluindo aqui, o verdadeiro problema nosso é o pecado. Você procura um médico, ele dá um atestado. Você procura um psicólogo, ele te dá um atestado. Você procura um psiquiatra, ele te dá um atestado. Cada um vai te dar um atestado. Agora, o atestado principal é o que o médico dos médicos nos diz. Todos pecaram. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Sabe qual é o desafio? Não aceite a acusação de Satanás. O diabo quer que você pare. O diabo quer que você desista. O diabo não quer que você prossiga. O diabo não quer que você reconheça o grande tesouro do Evangelho. O diabo não quer, enfim, que você conheça a verdade libertadora do Evangelho de Cristo Jesus. Então, pecado, pecador. Mas Jesus fala, perdoado. O diabo, pecador,
Jesus, perdoado. Já viu aqueles desenhos animadinhos? Desenhos animados, né? Um anjinho de um lado, o diabinho do outro. Então, de um lado está o diabo, né? Pecador, miserável. E Jesus, perdoado, lavado pelo meu sangue. Você vai ouvir a voz de quem? Do diabo ou de Jesus? Seja livre. Não importa o que aconteceu lá na sua adolescência, na sua juventude, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa nem mesmo o que aconteceu hoje. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.